Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 21. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei, seja qual for o valor dela." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais." Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele respondeu: "Porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta." Contudo, ele disse: "Não te darei a minha vinha." Jezabel, a sua mulher, lhe disse: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei." Por isso, levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois, mandaram informar Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: "Levante-se e vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele. Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue." Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Eu o encontrei", respondeu, "porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor." Ele diz: "Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar." Acerca de Jezabel, o Senhor diz: "Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo."
Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher, Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e andava deprimido. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos, não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu:
Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Assim o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: peguem Micaías e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que estou dizendo, todos vocês, acrescentou. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros de guerra: não lutem contra ninguém, nem soldado nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então, o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire do combate. Fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para a sua cidade, cada homem para a sua terra. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra em um açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que realizou, o palácio que construiu com revestimento de marfim e todas as cidades que fortificou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados, e Acasias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de Asa, o seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas conquistas e as suas façanhas militares, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de Asa, o seu pai. Ora, na época não havia rei em Edom, mas um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Josafá, porém, recusou. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu antepassado.
e Jeorão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos do seu pai e da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Novo Testamento. Lucas capítulo 23, versículos 26 aos 56. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, disseram: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. Então todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Contudo, todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Então, descansaram no sábado, em obediência ao mandamento.
Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.